Sua graça chove, ora. Cabeçando, pastor Ivan. Chove, ora. Ora, eu posso não penso, sorrir, eu posso dizer, eu sinto, sorrir, posso Bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom Vamos dia, lá. PR. Bom dia. Madrugada. Olha aí o Glauber, firme e forte. Sempre. Bom dia, pastor. Bom dia. É isso aí. Estamos começando, né? Mais um propósito. E agora com esse diferencial, né? Madrugada com Deus. Sei que tem gente que não quer nem ligar a câmera porque está dormindo ainda. Mas é isso aí. A gente tem que ser que Glória a nem Deus. os monstros de Sião, né? Que não se abala. Glória a Deus. Tô vendo o Cássio aí. Acordadão. Benides. Firme e forte. Sabrina. Tati. E os outros estão tudo com a câmera desligada. Bom dia, Simone. Rosilene. Bom dia, gente. É isso aí. Nós temos quase 400 pessoas inscritas, né? No desafio aí, no propósito paternidade. Mas eu acho que o pessoal ainda está dormindo, né? Tem algumas pessoas que ainda vou adicionar no grupo, né? Que fizeram a inscrição ontem à noite. Tem pelo menos umas 15 aí ainda. Mas é isso aí. Estou adicionando o pessoal. Hoje, em nome de Jesus, até à noite eu mando o cronograma para vocês. E amanhã nós começamos a contagem dos 42 dias a partir de amanhã, né? Então a data do início do desafio ficou para amanhã, dia 23, que a gente começa a contagem dos 42 dias, né? Então hoje, nesse nosso primeiro encontro, né, eu queria que a gente orasse, né? Esse vai ser um dos nossos propósitos da madrugada, a gente está orando junto aí, por esse entendimento, né, por uma consciência maior da nossa filiação em Deus. E também vou estar falando, né, sempre trazendo alguma reflexão todos os dias aí para as nossas vidas a respeito, né, desse nosso tema de paternidade de Deus. E também vamos estar com algumas participações, né, como a gente costuma fazer. E vamos ter os nossos encontros no Zoom de segunda a sábado, né, não vamos ter no domingo, como a gente fez no Diligência. E aí a gente vai estar tendo esse tempo mesmo para orarmos juntos, para termos essa madrugada e para que a gente possa colocar em prática a diligência, né? Eu tenho trabalhado dentro dos desafios alguns temas que são recorrentes, né, e que não se limitam a um único desafio, né? Então, nós estamos aí trabalhando sempre essa questão da diligência, né, que a gente trabalha em vários desafios. E eu quero estar aplicando dentro do propósito paternidade um pouco disso, né? Claro que a gente não vai ser puxado aqui, como é no desafio de diligência, né? Com várias metas, não, paternidade não é assim. Até me perguntaram sobre isso, né? Se a gente ia ter, quem já fez o paternidade sabe disso, né? Não tem aquelas várias metas para se cumprir, tem apenas algumas coisas que você vai ter que cumprir aí. Mas dentro disso a gente vai trabalhar a ideia de filho diligente, né? Como vocês podem ver lá na arte da camiseta e da caneca, a gente colocou lá várias declarações, né? Filho inteligente, filho diligente, filho criativo, né? Filho produtivo. E então a gente vai trabalhar um pouco a respeito disso também. E o propósito da gente acordar bem cedo aqui não é simplesmente acordar, participar e depois dormir de novo, né? Não que seja obrigatório você ficar acordado. Quem puder, de repente, ainda tem mais um pouco de sono depois, não vai ser necessariamente obrigado a ficar acordado. Mas um dos motivos é para que você consiga já começar o seu dia, né, de forma produtiva, começar mais cedo. E aí eu quero começar citando aqui o livro, né, aquele livro O Milagre da Manhã, que é um livro que eu não tinha lido ainda, né? Já aplico isso há muitos anos no Desafio de Diligência e não tinha lido ainda esse livro. E aí as pessoas sempre me falavam a respeito dele porque se identificavam muito com a questão da manhã, do acordar cedo que a gente
aplica principalmente no desafio de diligência. E aí o pessoal me falava, pastor, você já leu o livro Milagre da Manhã? Não li, e esse ano eu li, né, o livro. E eu achei bem interessante porque foi algo que o Senhor já tinha colocado no meu coração há muito tempo, há muitos anos que eu venho trabalhando isso. Os meus livros, por exemplo, todos foram escritos de madrugada, acordando cedo para escrever. Não de madrugada indo dormir tarde, mas de madrugada acordando cedo para escrever. Então eu já vinha aplicando isso na minha vida. E aí, dentro desse livro, ele trabalha muito isso e mostra, inclusive, como que isso faz bem para as nossas vidas quando a gente começa o dia um pouco mais cedo do que o normal e a gente cumpre metas nesse primeiro tempo do nosso dia, né? E a melhor coisa é dedicar esse primeiro tempo ao Senhor, né? Não é algo que o livro trata, mas aqui é o meu entendimento sobre isso, as nossas premissas, e eu entendo que estarmos juntos conectados aqui é uma forma de nós termos isso como primícia do nosso dia, né? Começarmos o dia aqui em oração, aqui com a palavra, aqui conectados, né? Então a gente começa o dia, começa a primícia, mas o objetivo é justamente que esse dia seja mais produtivo, né? Então, que você realmente tenha esse tempo antes dos seus afazeres, né? Você consiga, de repente, fazer a sua transcrição dentro do Paternidade. A gente tem transcrição, tem que copiar alguns textos da Bíblia. Para quem não está em desafios, no desafio de transcrever a Bíblia inteira, aí você vai ter alguns textos da Bíblia que você vai copiar durante a Paternidade, que são os textos da Bíblia a respeito desse nosso tema de paternidade de Deus. E esses textos, que não são muitos, né, não é um capítulo por dia, não, às vezes são 3, 4, 5 versículos aí por dia que você vai copiar. Um dia ou outro passa um pouquinho disso, mas não é muita coisa. Só que você, de repente, já consegue fazer isso logo pela manhã, né, como primícias do seu dia. Logo em seguida, aqui depois do nosso encontro no Zoom, você já pode fazer isso, né? Hoje não tem, porque eu ainda não passei o cronograma, mas a partir de amanhã vai ter. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, é que a gente possa começar o dia junto, mas que você possa, né, ter essa parte do filho diligente, da filha diligente, de colocar em prática esse entendimento, né, do milagre da manhã, de você cumprir essas coisas pela manhã, de você ter esse tempo pela manhã. A gente tem uma meta também de 42 minutos de oração diariamente no desafio, no propósito paternidade. Então, na verdade, o propósito paternidade basicamente é 42 minutos de oração, né, oração e louvor, esse tempo com o Pai, o texto bíblico do dia e a confissão, né? Basicamente as 3 coisas que é necessário que você cumpra diariamente, que a confissão também é um texto que eu vou passar para quem ainda não sabe, que você repete isso em voz alta aí durante o seu dia. E aí essas são 3 coisas que são necessárias. E aí além dessas 3, você vai precisar cumprir mais 2 outras sugestões que eu vou ter, que você pode optar por elas. E aí a gente vai passar isso no cronograma para vocês. Então, uma delas é justamente você estar aqui de madrugada comigo, né? Então, você cumpriu isso, você já tem já cumpriu essa meta do seu dia aí, né? E além disso, tem os desafios extras, como todos os nossos desafios, aonde no caso do propósito paternidade, você tem que cumprir pelo menos 3 de todos os desafios extras que serão passados aí ao longo desses 42 dias, né? Para que você possa, então, vencer esse desafio e cumprir o propósito paternidade. Tudo isso vai ser explicado direitinho no cronograma, né? Está sendo colocado no cronograma para que você possa compreender mais detalhadamente, e esse é o objetivo, então. Mas aí, basicamente, falando sobre o acordar cedo, é justamente para que a gente possa começar o dia mais cedo, você possa cumprir algumas desses propósitos aí logo pela manhã e ter um dia mais produtivo, né? Tudo é uma questão de realmente se disciplinar, de mudança de hábito, né? Para alguns falar, eu acordo mais cedo, depois eu fico no resto do dia com mais sono, né? Mas eu acredito que essa é uma mudança de hábito, né? Quando a gente, inclusive, ora sobre isso. No livro do Milagre da Manhã, ele fala que você vai viver, você vai acordar de manhã de acordo com como você foi dormir, né? Então, se você vai dormir pensando assim, eu só vou dormir 4 horas, então eu vou acordar cansado. Então, você já aceitou isso, você já declarou isso, que você vai acordar cansado, e
isso é o que acontece, são profecias autorrealizadoras, né? Então, isso é a gente que entendeu o poder que a nossa palavra tem, inclusive sobre o nosso corpo. E realmente é um fato isso, porque ele fala no livro que se você decidir, se você experimentar dormir fazendo uma declaração diferente, você vai ver o resultado disso. Então, se você, ao invés de você declarar que você vai acordar cansado, você acorda, você declara que não, que você vai ser renovado e que vai ser suficiente aquelas horas de sono, você acorda diferente. E ele fala sobre muitos testemunhos, muitos exemplos de pessoas que colocaram isso em prática. Bem, nós entendemos a palavra de Deus e entendemos o poder que há da vida e da morte nas nossas palavras. Realmente, isso é provado hoje, neurocientificamente provado, que o poder que a nossa palavra tem sobre a nossa vida, né? Então, quando você declara algo, o seu cérebro e o seu corpo vai trabalhar para cumprir aquilo que você declarou. Então, quando você declara que você é fraco, então o seu corpo vai trabalhar para que você seja fraco, para poder cumprir aquilo que você declarou, né? Então, esse é o poder da vida e da morte sendo explicado de uma forma e que muitos já entenderam isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sempre oro, né, quando eu vou ter uma noite de sono mais curta, por exemplo, eu já trago isso para o lado da oração. Então, eu oro antes de dormir para que o Senhor permita que aquelas poucas horas que eu vá dormir sejam suficientes e sejam abençoadas e que eu acorde realmente renovado, né? Então, isso é uma realidade na minha vida. Então, eu entendo que a gente pode sim mudar o nosso hábito, começar os dias mais cedo, para que a gente possa ter resultados melhores nas nossas vidas aí, e a gente conta com a ajuda de Deus nesses detalhes das nossas vidas, porque eu creio que Deus é aquele que nos ajuda, né, em todas as áreas das nossas vidas. Então eu acredito que nós podemos pedir ao Senhor para nos ajudar nos detalhes das nossas vidas, né? Então, por isso, nós vamos ter esses encontros pela madrugada, para a gente forjar aí um novo estilo de vida, onde a gente começa mais cedo o nosso dia, onde a gente tem uma madrugada com Deus, onde a gente pode ter esses momentos aí de intimidade com o Senhor e compartilhando uns com os outros e orando juntos, porque esse é o nosso propósito, não é isso? Então é isso, né? Eu queria que a gente estivesse orando aqui, eu quero deixar um texto para vocês aqui, para que a gente ore sobre isso, né? Para a gente começar, ele vai estar no nosso cronograma, mas eu quero escolher aqui para a gente começar com ele hoje, que é o texto de Lucas 9, quando Jesus é batizado, né? Então, não, quando Jesus é batizado, não, desculpa, peraí. Peguei o texto errado aqui. Não é Lucas 9, é Mateus. Peraí. Lucas 9 é o último momento. Mateus 3, verso 17. Mateus 3, verso 17. É o momento em que Jesus é batizado. Verso 13, na verdade, Mateus 3, 13 diz: Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão. Vocês estão me ouvindo legal? Eu estou falando um pouco mais baixo, assim, por causa do horário. A Ok, gente consegue sim, pastor. tá bom. Mateus capítulo 3, verso 13 até o 17. Ele diz assim: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria, né? Em algumas versões diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, né? Então, aqui nesse texto, nós temos esse momento, né, em que o Jesus é validado antes de cumprir o seu chamado e a sua missão. Esse é um texto que é muito utilizado para ilustrar a manifestação da Trindade, né? Então, nós temos Jesus, o Verbo encarnado, o Filho, né? Nós temos o Espírito Santo, que desce aqui em forma de uma pomba, e nós temos o Pai do céu, a voz de Deus, a voz do Pai,
ali do céu. Então, é muito usado para ilustrar essa questão da Trindade aí, a manifestação das três pessoas da Trindade, digamos assim. E aqui há uma validação. Logo em seguida, no capítulo 4, no primeiro versículo, ele diz: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui começa o ministério de Jesus. Então, Jesus passou ali aqueles 30 anos da sua vida, praticamente ali sendo preparado para os 3 anos da sua missão. E aí aqui começa publicamente o ministério de Jesus, depois que ele vai ser batizado por João Batista e depois para o deserto para ser tentado. Mas aqui o grande ponto é que ele possui essa validação do céu, essa validação do Pai, né, que faz toda a diferença. Então, esse é um entendimento que a gente precisa ter. Nós não caminhamos pelo que nós caminhamos, na verdade, a partir daquilo que nós já somos em Deus. Então, algumas pessoas, pode ser uma realidade sua, talvez, e eu posso dizer que isso já foi uma realidade muito forte na minha vida e já mudou bastante a partir desse entendimento de paternidade. Algumas pessoas vivem a questão de fazer as coisas para ser, de alguma forma, aceito por Deus, como se a minha aceitação por Deus fosse depender do que eu faço. Então, quão bom eu sou, quão santo eu sou, quanto mais santo eu sou, para que Deus possa me aceitar. E, na verdade, a forma correta de caminhar em Deus é a partir de quem nós somos, e não para nos tornarmos. Então, nós fazemos porque nós somos filhos, porque nós entendemos o nosso lugar de filho. E a gente vê isso na vida de Jesus, né? Jesus recebeu a validação do céu antes que ele fizesse qualquer coisa aqui na terra para receber essa validação. Então, ele não curou nenhum enfermo, ele não pregou nenhuma mensagem ainda. Antes de começar o seu ministério, ele recebe essa validação dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Então, meu prazer não está nele porque ele faz alguma coisa, né? Porque ele se santifica, porque ele opera milagres, porque ele prega o evangelho. Não, meu prazer está nele simplesmente porque ele é filho. Eu compreendi isso muito melhor depois que eu me tornei pai, porque quando eu me tornei pai, eu passei a amar os meus filhos a partir do momento que eles nasceram ali. Eu já os amava, independente de eles terem feito qualquer coisa para merecer isso, obedecido ou não, sabe, feito algo para me alegrar ou não, dizer que me amavam ou não, né, porque nem falavam nada ainda, e eu já os amava. Então, a partir dessa identidade de alguém que foi amado primeiro por Deus, nós podemos, então, fazer algo, né? Então, nós construímos a nossa vida, nós fazemos o ministério, nós nos santificamos, nós buscamos mais a Deus a partir de quem nós já somos, que somos filhos. Então, esse propósito ele se faz necessário para nos ajudar a compreender melhor essa voz, né? Ouvir melhor essa voz e vermos biblicamente termos esse entendimento mais claro de que nós somos filhos, de que nós somos amados por Deus, que nós temos essa voz dizendo ao nosso favor: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, né? Em quem me comprazo, que me dá grande alegria, como diz aqui na nova versão transformadora, simplesmente pelo fato de nós sermos filhos e filhas, né? Então, isso que nós possamos realmente viver a partir dessa identidade. Não vivemos para alcançar essa identidade, mas vivemos a partir dessa identidade. João, no capítulo 1, no verso 12 de outro texto, ele diz que a todos que o receberam, Jesus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A maioria das versões fala deu-lhes o poder. É outro nosso texto aqui do nosso cronograma que vai estar aqui no nosso desafio. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que recebem a Jesus passam a ser filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Biblicamente, quem é filho de Deus é quem recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus, né, e que o reconheceu, ou recebeu, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então passamos a ser filhos. E a partir do momento que nós somos filhos, nós recebemos essa validação. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o Senhor,
nos valida como filhos para que a partir disso nós possamos fazer alguma coisa, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer com você hoje para a gente começar, né, entendendo que tudo que nós vamos construir, nós vamos fazer a partir dessa identidade, é porque nós somos filhos, não para nos tornarmos, mas porque pela fé nós já o somos, né? Já somos esses filhos amados. Amém? Você é um filho amado aí, uma filha amada que está acordada aí comigo de madrugada? Glória a Deus. Amém. Muito bom. Então, vamos viver, né, mais essa identidade, ter mais certeza dessa identidade, porque eu penso que às vezes o inimigo, inclusive, tenta nos roubar desse lugar, né? Tenta nos roubar do lugar de filhos, para nos colocarmos apenas como servo, que nós não deixamos de ser, né? Mas apenas como esse relacionamento distante do Pai, né? Essa coisa que parece que Deus é só um Senhor intocável e não um Pai, né? E aí nós precisamos realmente dessa consciência mais clara diariamente, dessa mentalidade, né? Então, mindset, que é mentalidade, e a gente usa essa expressão, que é uma expressão muito utilizada, inclusive, no campo aí da neurociência, né? Tem muito a ver com essa questão da mentalidade, e tem um livro excelente também, que eu vou estar falando sobre ele aqui, que fala sobre essa mentalidade, sobre mindset. Então, a gente vai forjar essa mentalidade, vai trabalhar mais essa mentalidade, porque tudo é a partir da nossa mente. Então, como você se vê, né, Provérbios 27:7 fala aqui, como imagina na sua alma, assim é. Então, como você se vê, como você se enxerga, é como você vai agir, né, externamente. Então, se você se vê como filho, você vai ter esse posicionamento, isso vai mudar muita coisa na sua vida. E a gente começa a se ver a partir daqui, a nossa mentalidade. Então, a gente vai trabalhar muito nesses dias a respeito de mentalidade, né, de ter uma mentalidade de um filho. E não somente ter a mentalidade de filho, mas ter a mentalidade de filho criativo, de filho produtivo, de filho amado, de filho apaixonado, né, de filho diligente, né? Então, filho saudável. Então, a gente vai forjar essa mentalidade de filho dessa forma, nesses dias, através desse propósito, e eu espero realmente que sejam 42 dias de muitas transformações, de muita cura na nossa identidade, de muito de Deus mesmo. Quem já fez o propósito de paternidade sabe aí quantos testemunhos nós temos do quanto que é transformador esse período. Inclusive, para que a gente pudesse, antes da gente orar, eu queria saber se tem alguém que gostaria de algum testemunho aí, que já participou do desafio, queria falar alguma coisa a respeito do propósito paternidade, o que foi para você. Tem alguém aí que gostaria de compartilhar? Ou de madrugada, assim, ninguém quer falar? Glauber já participou, já? Já sim, pastor. Me lembro, eu não sei se dá pra soltar spoiler aqui. Pode, fica à vontade. Eu me lembro de uma Diferente, né? atividade que a gente fez, que era para fazer um desenho pro pai, né? Vamos ter também. E essa atividade ela me marcou demais na última edição do Paternidade, porque me lembrou de coisas que eu deixei de fazer, né? Foram anos, né, da minha vida que eu deixei de desenhar, né? E por conta aquela atividade específica, né, eu retomei a fazer desenhos, né? Eram coisas que tinham deixado que na minha infância, né, eu fazia curso de desenho, eu tinha aquela caligrafia, tenho aquela caligrafia insana e por conta de uma crítica que eu recebi de uma professora de artes, né, que ela falou, o teu desenho não é tão bom assim, tem que aperfeiçoar o traço, etc. E eu tomei isso na minha infância como se fosse tudo que eu desenhasse fosse ruim, né? E aquele desafio, naquela edição, né, por conta daquele desenho que a gente fez a oração e todo aquele trabalho, né, eu retomei com a parte do desenho a partir daquela experiência, né, do desafio passado. Então foi bem forte assim para mim, né? Esse é o testemunho que eu tenho. Que show, que legal.
realmente é curador, né? Essa ideia de desenhar para Deus como Pai. E a gente vai aplicar isso muito, né? A gente está trabalhando muito a temática da questão da criatividade aqui nesse desafio também. Esse propósito tem um enfoque maior sobre essa questão da criatividade. Você viu lá que a arte é bem voltada para essa coisa das cores, né? Então a gente vai estar trabalhando não só como desafio extra, mas como né, como algo para estar sendo feito durante os 42 dias. Você fazer alguns desenhos aí para o pai, né? E claro, talvez fale assim, pastor, mas eu não desenho, né? Você vai desenhar do seu jeito, né? É o desenho de um filho, de uma filha para um pai, né? Então, os meus filhos, os desenhos mais lindos que existem são os que os meus filhos fazem, né? Porque eu sei o coração que tem esse desenho, né? Então, vai ser realmente uma das nossas metas aí nesses dias, né? Um dos nossos exercícios nesses dias é que você possa estar desenhando para o pai. Então, já vai preparando aí, o Glauber falou do spoiler, né? Já vai preparando aí os seus papéis e lápis de cor, né, ou tinta, alguma coisa para você poder estar nesses dias fazendo alguns desenhos para o seu pai, né? Alguém mais quer falar? A Bruna parece que levantou a mão. Quer falar, Bruna? Não? Quem mais? Tem gente que está aí já algumas edições, eu já vejo, né? Acho que a Denise já participou do Paternidade algumas vezes, não é isso? Tá todo mundo começando a aparecer. Pode falar, Denise. Não, eu só ia dizer que sim, já participei, acho que de 2 ou foi 3, não estou lembrada. O primeiro foi assim, na verdade, porque assim, eu tinha recentemente perdido meu pai, paterno. Então, assim, algo que marcou, porque assim, meu pai, qualquer coisa que você dava para ele ficava na maior felicidade. Então, se ele tivesse presente para ver aquele desenho, mesmo meio assim, não meio feito, mas assim, foi do coração, ele se alegraria, entendeu? Então, eu senti muito essa questão, assim, a ausência do meu pai. Mas, enfim, glória a Deus por tudo. Amém. Deixa eu falar também, pastor. Pode falar, Gisele. Bom dia, gente. Em 2018, acho que foi a primeira edição, eu participei, eu não finalizei, eu não consegui terminar ela, mas teve o desafio de puxar a cadeira, 2 cadeiras, né? Gente, foi algo muito incrível, algo que mexeu muito comigo. Eu fui completamente curada nesse desafio de puxar a cadeira, assim. Quando eu vi, assim, eu já estava literalmente ajoelhada no colo de Deus, né, do meu papaizinho lá. E foi um momento de muita cura, assim, foi um momento de... Nossa, foi um momento que me marcou muito, foi em 2018. Foi incrível. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu mandei no chat, pastor. Ah, tá. Vamos lá. Amém. Bruna pediu para que a gente possa orar para que se torne filha de Deus, aceitando a Jesus. Amém. Essa oração é simples, né? Na verdade, quando a Bíblia fala isso, né? Se com tua boca confessares, Romanos 10:9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, né? Então, realmente é esse confessar. Esse confessar de dizer, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, e eu reconheço Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e eu recebo dessa forma como meu Senhor e Salvador, e decido então entregar minha vida para Ele e me tornar então filha, né? Então eu creio que a partir de hoje, a partir desse desafio, Bruna, você, né, que já inclusive participou conosco, né, de outros desafios, eu creio que você vai viver esse novo tempo na sua vida de filha em nome de Jesus. Você vai viver nesses dias uma transformação nessa sua identidade espiritual mesmo, que começa do Espírito. Pai, eu quero orar pela Bruna nessa hora, em nome de Jesus.
Nós queremos aqui entregar, Senhor Deus, a vida dela diante do Senhor. Ela, né, está fazendo essa oração de entrega, está nesse momento realmente decidida a viver como filha. E como eu disse aqui, nem todos são filhos, mas segundo a tua palavra, todo aquele que recebe a Jesus se torna filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso não é algo que nós sentimos simplesmente, mas isso é algo que é uma realidade espiritual. Não se trata de sentimento. Por mais que a gente não se sinta filho, a palavra diz que a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos. Então, hoje, Pai, eu te peço para que essa identidade seja impressa, Senhor Deus, no espírito da Bruna e que ela possa viver nesses 42 dias uma transformação na sua identidade. Que ela possa realmente ser uma filha no teu colo, ser uma filha, Senhor Deus, que vai viver a alegria, Senhor Deus, dessa paternidade do Senhor na sua vida e enxergar o Senhor como um pai diferente de um pai terreno, talvez, que não tenha sido presente, que não tenha dado, talvez, aquilo que também não recebeu. Que ela possa encontrar no Senhor essa verdadeira identidade do pai, o pai que ama, o pai que cuida, o pai que corrige, o pai que disciplina, o pai que ensina e o pai que é o nosso pai. E nós estamos aqui para viver essa identidade. Que o Senhor abençoe a Bruna, que seja um tempo incrível na vida dela, em nome de Jesus. Amém, Bruna? Amém. Inclusive, eu não tenho, assim, essa experiência de paternidade, justamente por sempre ter sido rejeitada pelos meus pais, por sempre ouvir da minha mãe que eu nem para morrer eu tinha prestado, porque eu não consegui me abortar. E eu acho que justamente por isso eu nunca consegui ter esse vínculo de paternidade com Deus, porque eu não tenho referência do que é essa paternidade, do que é esse amor, eu não tenho essa referência do que é ter alguém que me ama incondicionalmente. Entendi. E eu creio, então, que você vai viver isso com Deus nesses dias, amém? Amém. Amém. Temos vários exercícios e eu peço que você se esforce para fazê-los. Não é difícil de fazê-los, mas você vai colocar em prática isso. E eu creio que Deus vai se manifestar a você de uma forma diferente, como Pai, assim como a todos nós aqui, porque esse é o objetivo. Você vai poder testemunhar aí, como a Gislaine falou, né? Você vai poder testemunhar tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesses 42 dias, em nome de Jesus. Amém. E assim também na vida de todos os demais, né? Aqui nós temos cada um dentro de uma realidade. Alguns já estão, de repente, numa outra jornada, já passaram por esse processo, já estão mais resolvidos em relação a isso, estão aqui apenas para se desenvolver mais nessa mentalidade de filho, né? E outros realmente precisando de cura, né? Algumas curas a gente descobre na jornada que a gente precisa. Às vezes a gente está ali e você descobre na jornada que você precisa de uma cura, que você achou que estava tudo certo, estava tudo resolvido, de repente você percebe, né? E esse tempo também é importante para isso, para a gente detectar um pouco disso aí nas nossas vidas. Priscila levantou a mão, pode falar, Priscila. Bom dia a todos. Assim, algo que eu acho diferente nesse desafio, eu nunca consegui vencer esse desafio. E eu me vejo como filha de Deus, mas ao longo do tempo eu tenho sido muito ferida pelo meu pai biológico. E eu confesso que eu já tinha desistido desse desafio, eu já tinha tentado e não tinha conseguido, já tinha desistido e eu não ia me inscrever. Mas nos últimos tempos, eu tenho, sempre que o meu pai me fere, eu vou e começo a fazer o contrário, porque às vezes as pessoas se afastam de Deus, da paternidade de Deus, porque tem como exemplo a paternidade biológica. Então fala assim, se meu pai é assim, Deus, pai, não,
Só que eu estou fazendo exatamente o contrário. Quando o meu pai me fere, eu corro para o meu pai que nunca vai me ferir. Quando meu pai biológico me fere, eu corro para aquele que é incapaz de me ferir. E que pode até me proteger daquele que está me ferindo. Então, eu tenho tido essa experiência com Deus, e aí quando veio o desafio paternidade, eu falei, eu acho que agora é a hora de eu fazer e ir até o final. Porque, por mais que eu já sempre me vi como filha, e até tenho um capítulo no meu livro que fala sobre essa identidade de filho, mas hoje eu consigo não só me ver como filha, mas como uma filha protegida até daquele pai que tem me ferido. Então eu falei, esse momento é o momento de eu voltar a fazer esse desafio, e confesso que as orações da madrugada foi algo que também me chamou muito, e eu creio isso, porque é muito duro uma filha orar assim, Deus, me livra do meu pai. Não é fácil, mas eu tenho feito essa oração. E tenho clamado a Deus para me guardar, para proteger o meu coração, mas também para me fazer transbordar essa paternidade que Deus tem em mim, e esse amor do Deus Pai, que eu possa também transbordar como filha para o meu pai, que eu sei que tudo que ele faz é porque ele ainda não se enxergou como filho de Deus, né? Então, eu estou entrando nesse desafio com outra cabeça e com outro sentido, né, sobre isso. E aí eu queria dar esse testemunho, porque a gente, às vezes, o nosso relacionamento com o nosso pai biológico nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus, né? E a gente precisa olhar Deus como um refúgio até nessas horas. É isso. Bom, é isso mesmo. Amém. Vai vencer esse. Em nome de Jesus, Priscila. E vai ser uma jornada completa aí. Em nome de Jesus, que vai trazer esse novo tempo também para você. Ana Beatriz. Boa noite, descobri aqui. Boa noite a todos. Bom dia, né? Bom dia. A minha cidade não consigo. Bom dia. Só para reforçar algumas coisas que o pastor tem falado aqui, corrigindo uma coisa que ele falou, gente, ele falou que o desafio é fácil, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É a segunda vez que eu faço, né? E eu vou confessar para vocês que eu não fiz esse desafio pensando em mim, né? Eu fiz esse desafio para ter a forma de falar, para ajudar outras pessoas. Porque o meu relacionamento com o meu pai biológico, né, com o meu pai, foi bom, né? Meu pai já é falecido. E eu perdi meu pai muito cedo, né? Ele morreu quando eu tinha 18 anos, mas o meu relacionamento foi muito bom, né? Então, assim, não tive problema com o meu pai biológico. Mas uma verdade que o pastor falou que isso é muito real. Problemas que eu nem pensava, eu nem achava que tinha, eu fui despertada no desafio passado, né? Também como o Glauber, dando um spoiler aqui, um desafio que teve, e esse desafio foi muito difícil. Eu até conversei com algumas pessoas, esse desafio foi muito difícil para mim, da gente fazer um passeio com o Senhor, né? De você fazer um passeio com o seu pai, de tirar um tempo. Esse que a coisa falou também sobre a cadeira, também esse tempo com o Senhor, isso foi muito difícil, porque era só você e o seu pai, né? E você ter essa liberdade, você ter esse relacionamento com o seu pai. Eu que tive um relacionamento bom com meu pai, foi muito difícil você se abrir para o seu pai, sabe? Você conversar com o seu pai. E coisas que eu era travado na minha mente, coisas que eu não tinha eu nem imaginava que eu tinha. No desafio, eu fui ligada, foi destravado na minha vida, coisas foram... realmente fui curada, sabe? De coisas que eu nem sabia que tinha. Então, coisas que eu falei, Senhor,
uma palavra que naquele ano, né, eu fui despertada, né, no desafio de diligência, na confissão, né? Eu confesso que eu não gostava da confissão, né? E era muito difícil, porque repetir 3 vezes eu sempre esquecia, né? E aí, no diligência, eu tive essa dificuldade, e aí no paternidade foi mais intenso, porque ele dizia, eu sou um filho criativo, e eu não me achava criativa. Né? Eu não me achava, e eu achava isso muito difícil falar isso, porque eu falava uma coisa que não era verdade, e eu falava, não, Senhor, eu estou falando algo que não é uma verdade em mim, é difícil falar, eu sou uma filha criativa, eu falava, não, Senhor, eu não sou, e falar 3 vezes ao dia, isso doía em mim, né? Doía, era difícil, não era fácil, mas é aquilo, com o passar do tempo, o Senhor foi tratando isso no meu coração, copiando os textos, sabe? O Senhor foi curando isso, curando uma coisa que o Glauber também falou, uma palavra que lançaram para mim, né? Eu pude me lembrar, o Senhor me fez me lembrar daquilo, exatamente isso, Anny, trazer à existência. Eu lembrei de algo que me falaram e me fez entender que eu não era criativa. E o Senhor eu dei a oportunidade, né, de ser curada sobre a minha criatividade nesse desafio. Então, assim, foi um desafio que eu entrei para ajudar outras pessoas, mas o Senhor trabalhou coisas em mim que eu nem sabia que tinha. Então, se você, independente o que o pastor falou aqui, independente do grau de relacionamento que você tem, independente do momento que você está, independente, o Senhor vai falar com você, o Senhor vai ministrar o seu coração, o Senhor vai tratar feridas que às vezes você nem achava que tinha. O Senhor vai falar com você coisas que você às vezes nem pensava, nem imaginava. Mas é aquilo, quando você abre o seu coração, você dá essa oportunidade para que o Senhor trabalhe no seu coração, tenha certeza que você vai sair desse desafio totalmente diferente do que você entrou. Então, que Deus possa mexer com a gente novamente, né? Eu estou aqui mais uma vez, né? Ano passado foi mergulhando, esse ano vai ser mudando a mente, então vai ser incrível, tenho certeza. Deus abençoe a vida de todos. Estamos juntos. Amém. Glória a Deus, Ana. É isso aí. Exatamente essa é a proposta, né? Que a gente possa descobrindo em cada uma dessas jornadas aquilo que ainda precisa ser trabalhado, né? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, isso fala de processo, né? Então, a gente está numa jornada onde a gente vai melhorando cada vez mais, onde a gente vai descobrindo cada vez mais a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, é uma jornada. Então, que a gente possa ir um pouco mais além nesses dias, em nome de Jesus. A Kátia levantou a mão, então eu vou liberar a Kátia falar, depois a gente ora, e aí depois, nos próximos encontros, a gente vai ter mais oportunidade também para outras pessoas falarem, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Já começo vencendo o desafio de estar acordada esse horário. É muito difícil para mim, eu sou aquela pessoa que gosta de dormir, né? Meu marido até ri, né? Quando eu disse que tinha que acordar esse horário, porque ele sabe que eu não gosto. Então, já começo vencendo o desafio aí de estar acordada esse horário. Falando sobre o desafio paternidade, essa é a 3ª vez que eu estou entrando, as outras 2 primeiras vezes eu não venci. Isso não quer dizer que não teve impacto sobre a minha vida, né? O primeiro desafio que eu entrei foi em 2020, da paternidade, e 2 coisas, dois hacks que aconteceram, né? Um hack que aconteceu em 2020 e em 2021, que foi 2 visões bem diferenciadas. Em 2020, quando a gente teve que escrever, né, mais um spoiler, escrever sobre o nosso relacionamento com o nosso pai, eu tenho tudo isso escrito, guardado, né? Eu tenho para nossa memória. Eu lembro que foi muito fácil escrever sobre o meu pai, muito fácil sobre escrever o relacionamento que eu tinha com meu pai. Lembrei de coisas, assim, maravilhosas da minha infância.
quando foi em 2021 que eu comecei a escrever, Deus começou a tratar algo em mim, não em relação ao meu pai ter sido bom, ter sido ruim, porque meu pai, eu sempre falo, ele foi o melhor pai do mundo. Primeiramente porque ele escolheu ser meu pai. Como filha adotada, ainda tem mais essa, né? Ele escolheu ser o meu pai. Uau. Ele não foi pai porque ele me gerou. Ele foi pai porque ele decidiu ser meu pai. E aí Deus começou a tratar comigo, né? Eu lembro que foi o momento mais difícil do desafio, foi escrever sobre esse relacionamento, porque Deus começou a tratar sobre o meu coração como filha, né? Em relação a tudo que meu pai é, a tudo que meu pai fez. Não sei se isso também devido ano passado eu quase perco meu pai, né? Mas para a glória de Deus, Deus restaurou a saúde dele. E isso foi foi esse negócio que mexeu muito com a minha alma. É tanto que no meio de que eu estava escrevendo, eu tive que parar, ligar para minha psicóloga, fazer uma sessão online, porque foi muito mais forte do que eu estava acostumada. Eu não sei se alguém é da área da saúde, mas quando existe uma ferida muito, muito grande e que tem muito tecido morto, para sarar, a gente faz um processo chamado desbridamento, que é vir com uma lâmina de bisturi e arrancar o tecido morto. O tecido morto você não sente doer, mas quando você arranca, aquela ferida fica exposta. E aí você começa a sentir a dor que você não estava sentindo. E aí começa o processo de cura, de cicatrização, de cura real. E eu estava com esse processo que eu precisava, né? E assim, eu lembro muito das palavras da minha psicóloga, ela disse, isso é processo de cura, você precisa ser curada nessa área e você precisa continuar buscando esta cura, né? Num dos propósitos de diligência, ela pediu para eu parar, porque Deus me restaurou de transtorno de ansiedade. Eu comecei em 2018 no diligência. Na última semana de diligência, eu tive uma crise que eu quase não termino, mas terminei para a glória de Deus. No ano de 2019, eu fiz novamente, consegui vencer. Aí, no ano de 2020, não consegui vencer o diligência, né? Mas no ano de 2021 eu recebi uma cura muito maravilhosa do Senhor, que foi do transtorno de ansiedade. Eu já não faço mais uso de antidepressivo. E aí chegou a paternidade. Quando chegou a paternidade, que eu precisei escrever, eu disse, não, estou voltando à ansiedade. Aí o Senhor disse, não, isso é processo de cura. Eu estou desbridando feridas que pareciam estar cicatrizando, mas eram apenas tecidos mortos. E você precisa expor essa ferida para mim, para que ela realmente sare. Não venci o desafio, mas comecei a ter uma outra visão sobre a minha filiação, sobre a questão de eu aceitar essa adoção. Foi isso que Deus trabalhou muito fortemente em mim. Meu pai decidiu ser meu pai. E eu decidi aceitar, eu agora com essa mentalidade, decido ser filha, decido aceitar essa adoção. Então, foi isso que Deus trabalhou ano passado na minha vida. Não sei o que Ele vai fazer esse ano, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que tem muita coisa para fazer. E realmente é isso. Foi algo tremendo, né? Foi muito grande. Uau, uau, que tremendo, Kátia. Muito forte isso, hein? Tremendo mesmo. E que seja essa nossa oração, né? Que o Senhor possa fazer esse processo. Como é que é o nome aí do processo mesmo? Desbridamento. Como é que digita para mim ele aqui? Já vou botar alguma coisa no desafio aí com esse nome. Esse processo, né? Que o Senhor possa realmente aí, ó, desbridamento. Uau! Que a gente possa viver esse desbridamento mesmo, né? Eu sei que existem áreas que talvez estejam assim, né? Tecidos mortos que precisam ser removidos para que haja essa cura completa nas nossas vidas, que o Senhor faça, né? Porque Ele é o maior
de todos os terapeutas, o maior de todos os psicólogos, e é o nosso Pai, é o nosso Jeová Rafá que cura. Então, que Ele possa trazer cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, nós vamos orar, né? Vamos orar em cima disso, para iniciarmos essa jornada. Hoje é um pré-desafio, né? Os 42 dias começam, como eu falei, a partir de amanhã. Vou estar mandando aí para vocês mais instruções. Em nome de Jesus, vou conseguir mandar o cronograma para vocês antes do nosso próximo encontro, às 4h42 da manhã, porque vocês sabem que é muito corrido, né? Eu que faço toda essa parte de cronograma, todos os cronogramas sou eu que faço, né? Então, eu cuido muito de perto de tudo isso, né? Eu que adiciono as pessoas nos grupos, né? Eu poderia mandar um link para as pessoas entrarem, mas eu faço questão mesmo de fazer, de estar adicionando e salvando, inclusive, esses contatos, né? Então, eu adiciono as pessoas e faço os cronogramas. Então, eu vou estar mandando um cronograma para vocês hoje. E aí, nós vamos começar, então, essa jornada de 42 dias com os desafios extras, com essas atividades aí que vão trabalhar em nós essa mentalidade em nome de Jesus. O objetivo é que a gente não passe de 1 hora aqui nos nossos encontros diários, até para que você consiga ter o seu tempo com Deus. Eu penso que esse primeiro momento aqui é um momento de despertar, né? Você participa aqui e aí você já fica desperto aí para começar bem o dia. É diferente, por exemplo, de uma live no Instagram, né? Onde só eu falo, e aqui a gente tem essa oportunidade de parecer que a gente está junto aí no mesmo ambiente, né? A gente consegue se conectar melhor. Então, por isso, inclusive, que eu estou optando nesse propósito da gente fazer pelo Zoom, né? Esses encontros diários. No Paternidade a gente sempre fez pelo Zoom, mas não era diário, né? Então vai ser diário agora, e também não era de madrugada. A gente tinha alguns encontros, 3, 4, 5 encontros durante os 42 dias, sempre pelo Zoom. Por quê? Porque eu penso que é um ambiente mais, né, mais nosso mesmo, né? Então a gente pode ter esse momento mais íntimo, digamos assim, de compartilhar. Então é mais do que eu simplesmente falar para vocês alguma coisa aqui, mas é também essa oportunidade da gente estar compartilhando essas experiências ao longo dessa jornada. Amém? Então eu queria que a gente orasse nessa hora, para a gente completar esse nosso encontro, né? Vou pedir para o menino de oração, Glauber, fazer uma oração aí abençoando, pedindo ao Senhor, e a gente vai orando junto aqui, orando por essa jornada nas nossas vidas, por esse desbridamento, né? Nesse tempo aí nas nossas vidas, essa cura e essa nova mentalidade, esse mindset que nós vamos viver nesses dias e a partir desses dias, em nome de Jesus. Acho que a gente não está te ouvindo, Glauber. É o carinha da TI que estava falando no mundo. Assim. Vamos lá. Pai eterno, diante da tua presença nós nos colocamos, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos entre irmãos, pela nossa saúde, pela nossa conexão, pelos nossos recursos que nós temos para estarmos aqui, por cada detalhe na qual o Senhor tem nos direcionado. Nós sabemos que não é por acaso, que o Senhor tem colocado em nossos corações esse anseio de te conhecer mais como aquilo que o Senhor é, o nosso Pai. Nós te pedimos discernimento da tua palavra, discernimento de cada atividade, te pedindo o consolo do Espírito Santo sobre os nossos corações, te pedindo que tu possas nos dar um avivamento, um despertamento, para que possamos impactar essa sociedade na qual perde a característica de pai. Nós te pedimos que sejamos instrumentos dia após dia na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos conhecidos. E não é por acaso, Pai, que hoje estamos aqui. Nós te pedimos que nós sejamos como a tua palavra fala, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais
até ser dia perfeito. Nós sabemos que nós não seremos perfeitos aqui nessa terra, mas em Jesus Cristo, o nosso Mestre querido, sejamos melhores dia após dia. Pai, eu te peço, na sobrevida dos meus irmãos, consola hoje os corações. Começa hoje o processo de cura, de libertação. Te peço, ó Espírito Santo, guia nossas palavras para que sejamos bênção na vida de cada uma das pessoas. Que possamos instruí-lo cada um, Senhor, sobre as mais diversas situações. E que sejamos bênção. E lembrando, Pai, existe a definição de bênção nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. É aquilo que soma e que não traz dor. E que isso seja o nosso parâmetro nesse desafio. Que possamos, Senhor, ser bênção na vida das pessoas e não trazer dor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. É isso. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por cada um desses que o Senhor tem trago a esse propósito. Que seja um tempo de cura, que seja um tempo terapêutico, que seja um tempo de vida, de saúde emocional, de saúde para o corpo, de saúde mental, no sentido de estabelecermos esse mindset, essa mentalidade de filhos e filhas amados do Senhor Deus. Eu concordo com essa oração do Glauber e complemento isso, dizendo, Senhor Deus, que seja um tempo incrível para todos nós, que todos que estão entrando nesse propósito possam viver algo maior da tua parte, possam viver uma compreensão melhor de quem são, porque nós caminhamos a partir dessa identidade, como o texto que eu li aqui, de como Jesus foi validado pelo Pai antes que fizesse qualquer coisa, que nós possamos ser validados por Ti e caminharmos a partir dessa identidade, não para nos tornarmos, mas porque já somos, não para sermos merecedores do Teu amor, mas porque já somos amados por Ti. E por isso nós seremos esses filhos criativos, filhos produtivos, filhos saudáveis, filhos diligentes, filhos amados, filhos apaixonados, filhos prósperos, filhos bem-sucedidos em tudo que fizermos, conforme a Tua palavra diz. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor mude a nossa mentalidade, que o Senhor toque onde precisa ser tocado, faça o que precisa ser feito nas nossas vidas, Senhor Deus, mexe onde precisa ser mexido, mas que seja o Senhor. E que tudo isso possa trazer mais do Senhor para as nossas vidas, mais proximidade, mais amor por Ti, mais paixão pelo Senhor e mais resposta também para outros, para que o Senhor em nós possa ser a resposta para essa geração que precisa tanto. Nós vivemos diante de uma geração tão órfã, né? Uma geração que tem essa ausência da Tua paternidade que precisa, Senhor Deus, realmente da manifestação dos filhos. Essa geração e as gerações anseiam pela manifestação dos filhos. Então, não é pela manifestação dos servos, não é pela manifestação dos religiosos, dos crentes, dos frequentadores de igreja, não. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Então, que nós possamos ser esses filhos que vamos manifestar como resposta para a nossa geração, para as próximas gerações, para as pessoas, para que o Senhor possa se apresentá-lo como esse Pai que traz a verdadeira identidade de filho a cada órfão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Gente, então é isso. Amanhã a gente volta, né, cedo. O dia já está clareando aqui para mim. Então a gente volta cedo aqui e vamos estar juntos todos os dias, como eu disse, exceto nos domingos, aqui às 4h42 da manhã, horário aqui de Brasília. Tem gente aí que é em outro horário, né? 3h42, aleluia. Mas o propósito é que você possa estar sendo diligente a estar aqui nas madrugadas. Não é obrigatório, claro, né? Você não vai perder o desafio se você não estiver aqui nas madrugadas, mas é um a mais mesmo. Eu acredito que vale a pena esse esforço de estar aqui, né, cumprindo esse propósito aí. E aí eu vou passar direitinho as regras do desafio no cronograma e a gente vai se falando em nome de Jesus
vai ser um tempo incrível para todos nós, e eu tenho certeza que Deus já começou a fazer grandes coisas a partir desse nosso primeiro encontro aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês. E nós voltamos às 4h42 da manhã. Mais do que antes. É isso aí, Cláudia. MDQA. Bom dia a todos, um dia abençoado a cada um. Amém. Bom dia, Deus pessoal. Tem a abençoe. live do Instagram agora, hein? Vamos assistir. Deus É abençoe, pessoal. verdade. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom Deus abençoe dia, a Deus abençoe a todos. todos. Glória a Deus.